E o Bom Dia Guarujá hoje tem a honra de receber o professor Adriano Gonzaga. Eu vou ler porque os títulos são muitos, né? Pós-graduado em Ludopedagogia e Direito Educacional. É pedagogo, acumula títulos e funções importantes na área da educação infantil, especialista em educação infantil e em educação para relações étnico-raciais, alfabetização, mestrando em educação com ênfase em políticas públicas pela Unifesp Guarulhos, professor de primeira infância na rede municipal de Bertioga, diretor da Organização Mundial para Educação Pré-Escolar, Associação Baixada Santista, articulador regional do programa São Paulo pela Primeiríssima Infância, coordenador, não sai daí, calma, espera, coordenador de educação da UNegro Costa da Mata Atlântica e já foi chefe da divisão de educação infantil de Bertioga na modalidade educação infantil. Também não colocar aqui que é um ex-patrulheiro do Camp Guarujá e um apaixonadíssimo pela Amazonense, lá de Vicente Carvalho, né, Itapema. Professor Adriano, seja super bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite, agradeço ao Francis, bom dia Guarujá, toda a equipe, saudações a todos que estão acompanhando, espero que esse nosso bate-papo seja um bate-papo que sensibilize, seja um bate-papo potente e que amplie o olhar de todos que estão acompanhando para que a gente entenda a importância da educação infantil. Eu sempre falo, né? Educação e saúde são assuntos de primeiríssima hora, né? Sempre bem-vindo em todos os momentos. E principalmente, eu falando isso, estou tendo a honra de convidar lidar e conversar com profissionais de altíssimo gabarito. E você, meu amigo, é mais um de altíssimo gabarito que eu tenho a honra e tenho certeza que eu vou aprender muito, não só eu, mas quem está nos assistindo. Valeu, fico muito feliz, até porque eu já aprendi muito com o Francis, na época que eu era um adolescente do Camp Guarujá, e é uma honra poder contribuir com as discussões, com as reflexões. Então, vamos lá. O que a gente, de forma resumida, né, o que a gente pode falar sobre a educação infantil, o primeiro momento? Bom, a educação infantil não é segredo para ninguém, é a primeira etapa da educação básica. Hoje, a educação infantil, ela é vista com outros olhos, porque se a gente for parar para pensar nesse processo sócio-histórico aí do nosso país, nesse processo de desenvolvimento, inclusive de mudanças na educação, a gente teve muitos avanços no que se refere ao atendimento de bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, que são as crianças de 0 a 6 anos. Então, lá com a Constituição Federal de 88, a educação infantil ela passa a ser dever do Estado, né, para as crianças de 0 a 6 anos. Então, a gente tem aí 36 anos de Constituição, né? Mais para frente, a gente teve a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB, e isso aconteceu em 96, e em 96, a educação infantil passa a fazer parte da educação básica. O que é educação básica? É aquela educação que é obrigatória, pública, igualitária, para todas as crianças, jovens e adultos do nosso país, à luz da premissa da Constituição Federal, que estabelece que a educação é um direito de todos os indivíduos. Então, aí depois de 1996... no qual a educação infantil passou a fazer parte da educação básica, a gente teve o ano de 2006, que trouxe ali uma mexida nesse contexto da educação infantil. Antes, a educação infantil ela atendia crianças de 0 a 6 anos. E em 2006, houve uma mudança na lei e passou a atender crianças de 0 a 5 anos. E foi quando a gente teve toda aquela mudança que antigamente a gente falava que era a primeira série, segunda, até terceira... Até hoje eu me confundo nisso. Hoje são os ciclos de 9 anos. E aí, com essa mudança, a educação infantil passou a atender até os 5 anos. E em 2009... houve uma emenda constitucional e a educação infantil ela se tornou obrigatória para crianças de 4 e 5 anos. Tá. Então, assim, a gente tem aí duas coisas importantes. A educação infantil, ela é uma das etapas, a primeira etapa da educação básica.
Mas, apesar de ser a primeira etapa da educação básica, para as crianças de 0 a 3 anos, ela não é obrigatória. De 0 a 3, não? De 0 a 3, não é obrigatória. Essa família decidiu não matricular a criança porque acha que ainda não é o momento, acha que precisa ficar ali no contexto da família. Isso tem algum problema? Não. Mas a partir dos 4 anos, a matrícula da criança na pré-escola, ela é obrigatória. Na nossa cidade, você está falando sobre 0 a 3, né? E a gente sempre lembra de um problema histórico na nossa cidade, que é vaga em creche, né? Então, por não ser obrigatório, o professor entende que o município acaba meio que relaxando nesse ponto de dizer, como não é obrigatório, eu também não tenho a responsabilidade de ter vagas em creche. Seria mais ou menos isso? Não seria mais ou menos isso, porque são obrigações diferentes. Tá. Ela não é obrigatória e essa não obrigatoriedade é uma opção da família. Dos pais. Então, opção do meu contexto familiar, matricular a minha criança ou não, dependendo do meu contexto de vida, de como eu enxergo esse processo. Mas, independente da não obrigatoriedade, é dever dos municípios a oferta de vagas em creches. Então, assim, são coisas completamente diferentes. Não é porque não é obrigatório que eu não tenho que ofertar a vaga. Sim. Não é isso. Sim. A opção de matricular ou não é do município. E nesse contexto da obrigatoriedade, o plano pedagógico para as creches, isso é uma realidade? Ele é uma realidade, não necessariamente esse olhar para a infância genuína, inteira e plena que a gente vê hoje. Porque, como eu disse no início, a educação infantil, durante esses 36 anos, eu vou utilizar a Constituição Federal, que é o marco, Constituição Federal para cá. Nesses 36 anos mudou muito. E, inclusive, no âmbito de percepção pedagógica sobre esse atendimento. Há muito tempo, a educação infantil foi vista só como um espaço de cuidados. Sim. Né? E na modalidade creche, principalmente, as mães trabalhadoras deixavam lá nas mães crecheiras, enfim, era um espaço apenas de cuidado. Hoje, com todas as legislações que a gente tem, com todas as mudanças na educação e o olhar para essa educação no nosso país, é necessário se ter uma intencionalidade educativa. Então, qualquer espaço de educação que seja um espaço de infância, que atenda bebês, crianças bem pequenas ou crianças pequenas, precisa de uma intencionalidade educativa. Então, plano pedagógico precisa existir. Sim. Agora, se esse plano caminha ao encontro das necessidades das crianças que a gente atende hoje, também é uma outra questão, porque a gente sabe, quando a gente reflete educação, a gente passa por vários momentos históricos. Então, existem, por exemplo, propostas que na nossa educação infantil tinha muito significado, sim. que talvez para a criança de hoje não tem tanto significado, até por conta da evolução da neurociência, que traz para a gente outras informações, outras formas de aprendizado. Sim. A criança é uma criança que talvez não consegue ficar mais de 15 minutos sentada. Então, assim, a ressignificação desse olhar pro plano pedagógico é ainda necessária, é ainda urgente, para que a gente não se distancie desse respeito no qual as crianças precisam de fato desse atendimento. O professor apontou intencionalidade. Isso. O que seria isso? Intencionalidade. Isso não é algo que o professor Adriano trouxe ou inventou, né? Eu tô aqui me perguntando. A gente tem um documento que se chama Base Nacional Comum Curricular. É um documento de 2017 e ele basicamente traz ali para a gente alguns elementos que norteiam as aprendizagens essenciais, não só da educação infantil, Sim. ensino fundamental, ensino médio também. E na Base Nacional Comum Curricular, na parte da educação infantil, é apresentado muito essa questão sobre a intenção, sobre a intencionalidade educativa desses espaços. Então, qual é a intenção? À luz dos fins da educação municipal, à luz do que o município do Guarujá entende, que futuro eu quero para as minhas crianças? Como eu enxergo as crianças do município? Essa intencionalidade é o que vai definir, por exemplo, se eu vou fazer uma bolinha de papel crepom ou se eu vou fazer uma proposta com tinta.
Tá. Né? Então, é a forma como você enxerga o potencial, a cultura da infância é que vai determinar como é a sua intenção. Mas a intenção, ela sempre vai precisar existir quando a gente falar de educação. Então, a intencionalidade educativa nada mais é de que é a percepção de que um espaço de infância, seja de bebês, seja de crianças maiores, as construções que acontecem ali precisam ser fundamentadas pedagogicamente. E tem um estudo para que isso aconteça. E de forma pedagogicamente falando, como seria uma proposta de qualidade, essa proposta pedagógica para o ensino da primeira infância? Primeira infância. Então, só para a gente se situar no contexto. Então, quando nós falamos de educação infantil, a gente fala de atendimento à primeira infância. O que é primeira infância? É a nossa etapa de vida que vai até os 6 anos. Então, quando a gente fala de primeira infância, a gente está falando de atendimento em creches, que atende crianças de 0 a 3, e em pré-escolas, que atende as crianças de 4 e 5 e que vão completando 6. A primeiríssima infância é a fase da vida que compreende do 0 aos 3. Tá. Então, primeira infância, 0 aos 6, primeiríssima, 0 aos 3. Eu não tenho dúvidas e eu acho que todos os pesquisadores, os teóricos que refletem, pesquisam desenvolvimento infantil, psicologia de desenvolvimento de bebês, de que o primeiro processo para que a gente construa uma estrutura pedagógica que respeite, né, de forma suficiente as crianças de berçários, maternais, de pré-escola, a humildade pedagógica. Eu acho que a gente precisa, enquanto especialista, e enquanto sociedade também. Enquanto sociedade, eu acho que a gente precisa reconhecer que a criança, ela é um ser em desenvolvimento, é um ser potente, é um ser que constrói, é um ser que ensina, porque durante muito tempo a gente ouve falar, olha, vou matricular você numa creche, na escola, para que você seja alguém na vida. E nisso as pessoas já esquecem que quando a gente está na barriga da nossa genitora, a criança já é alguém na vida. O bebê já é alguém muito importante, já é alguém na vida. Né? Então, acho que no âmbito de sociedade é perceber que as crianças, elas são protagonistas e elas têm muitas coisas, elas mostram caminhos para onde a sociedade precisa caminhar, o que a gente precisa investir, o que a gente não precisa investir. E no âmbito técnico, essa humildade pedagógica, saber que o que eu fiz, talvez em 1995, hoje já não faz mais sentido. Então, mesmo que eu tenha estudado, eu preciso dessa humildade de saber, olha, eu tenho que descer desse pedestal e, poxa, hoje, o bebê de hoje, como ele aprende, né? A criança de hoje, como aprende? Até porque a gente está aí à luz das novas tecnologias, das chiques, né? Então, a gente vai precisar sair dessa zona de conforto, vai precisar entrar nesse movimento para entender. E agora, como eu consigo acessar de forma mais genuína e significativa essas crianças? E a gente só consegue fazer isso se a gente se movimenta. Se a gente fica na pedagogia, Gabriela, que é aquela de Jorge Amado, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, vou morrer assim, a educação não avança e... De forma assertiva e pontual, 3 apenas. O que o professor sugere que seria o ideal e o que e fazendo um paradigma do que é hoje. O que poderia ser diferente. 3. O ideal é todo município, isso eu sempre vou falar, é que todo município tenha um plano municipal de primeira infância. Quando a gente tem um plano municipal de primeira infância, a gente inclui a área da educação, mas a gente também começa a pensar também em outras políticas públicas que, integradas, elas vão respeitar muito mais essas crianças que o município tem. Então, eu acho que a instituição de um plano municipal de educação infantil ou um plano municipal de primeira infância, né, de modo geral, é um dos primeiros caminhos para que a gente comece a refletir a educação como algo, e a educação infantil, principalmente, como algo que pode mudar vidas individuais, como a vida da sociedade como um todo. Observar, escutar, né? Isso é importante, né? E como a gente estava conversando antes de começar a nossa gravação, ontem estava com jovens, né? Jovens de 18 a 23 anos, e a gente estava falando sobre educação, especificamente sobre educação. Na visão do professor,
o que a educação básica reflete na vida, ao longo da vida desses jovens hoje de 18, 20 anos? Eu costumo dizer que a educação, ela transforma e ela pode mudar vidas, assim como um menino de escola pública, né? Um menino bolsista em outras esferas, assim como a educação pública municipal, a educação oferecida pelo Estado mudou a minha vida, sem dúvidas faz muita diferença na vida de muitas pessoas. Sim. É claro que a gente tem algumas questões que são de nível macro, que não acessam e quem está na ponta não consegue muito desconstruir isso. Mas a educação básica, ela tem o poder de mudar histórias. Sim. E quando a gente afeta e muda a vida de um indivíduo, a gente está mudando a vida de uma família inteira. Então, é muita coisa. Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu tenho 30 crianças na minha sala, 25, 20. Mas se a gente consegue afetar uma criança, duas crianças, a gente muda uma família inteira. Sim. Então, isso é muita coisa, cara. Olha o poder que a educação tem. É verdade. A gente tem aqui o Instituto, né? Instituto GSO, o IGSO, e a gente fala, e a gente tem como meta no IGSO mudar uma vida por dia. E aí no começo as pessoas dizem, pô, mas uma? Não, é uma. Não, uma é muita coisa. Para mim é muita. Eu falei assim, olha, é muita ambição. Querer mudar uma vida por dia e realmente é um desafio diário, né? A gente tenta aqui de várias maneiras, e a educação, o esporte, a saúde, isso sempre está nos nossos radares, né? A gente sempre fala sobre isso, e realmente a gente tem certeza que a educação muda. Você e eu somos exemplos disso, né? Sim. 2 meninos de comunidade, e que hoje a gente sabe o que fala, porque fala e para quem fala. Sim, né? Exatamente. Isso é importante. Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho de tecnologia. Né? A gente está hoje, você falou sobre as crianças estão dentro da barriga, né? Às vezes dá a impressão que elas vão tirar o bracinho para pegar o celular, né? Porque as crianças já nascem com muito rápido, já estão com o celular na mão. Como alinhar a tecnologia com a educação básica? As crianças de hoje, gente, elas são nativos digitais. A gente é migrante digital, né? A gente veio de uma era e a gente está ainda nesse processo de construção e ressignificação para algumas demandas. Mas as crianças de hoje, elas são nativas digitais, né? Então, hoje já existe aquele documento que eu falei para vocês, a Base Nacional Comum Curricular, na parte da educação infantil, e dentro do contexto das competências gerais, o que são essas competências? Ao final da idade escolar, com 17 anos, o indivíduo vai precisar sair da escola tendo desenvolvido a competência como, por exemplo, de trabalho em equipe, a competência de consciência emocional, a competência, inclusive, de se integrar com o mundo digital, a competência de relacionamento interpessoal e assim por diante. Então, a escola, dentro dos 17 anos que o indivíduo passa pelas etapas da educação básica, tem a obrigação de desenvolver algumas competências e é uma missão, né, da escola pública. Então, possibilitar o acesso e a integração com os elementos da cultura digital é uma dessas competências. Sim. Também. E no âmbito da educação infantil, a gente já tem alguns documentos que estruturam a parte da intencionalidade educativa dentro do âmbito da computação. É claro que, respeitando, por exemplo, as orientações da Associação Brasileira de Pediatria, então, o trabalho com bebês, com crianças bem pequenas, ainda não se aproxima de fato do manuseio de artefatos computacionais, até por conta do excessivo tempo exposto a telas. Sim. E tudo mais. Mas essa consciência de resolução de problemas, de participar de circuitos onde você precisa construir hipóteses para a resolução de problemas, isso faz parte de um conhecimento que vai ajudar nesse processo da cultura e do mundo digital. Então, a educação tem documentos que falam desse processo de trazer o pensamento computacional, cultura digital, mundo digital
para dentro das etapas da educação básica, e na educação infantil não é diferente. Mas o contato com artefatos computacionais de fato é estruturado muito mais a partir dos 4 anos de idade. Com os bebês e crianças bem pequenas, esse processo ainda acontece de outra forma. Mas isso está incluído no nosso dia a dia, não tem para onde a gente fugir. O professor comentou a respeito da humildade, né? Os mais experientes terão que ter muita humildade e força de vontade para realmente aprender, né, ter essa comunicação. Senão a gente vai se frustrar, a gente vai ficar frustrado porque a gente não vai conseguir atender determinada demanda, não vai conseguir acessar essas crianças que estão aí, que a gente está recebendo, né? E, então não há outro caminho. Eu também já fui resistente com muita coisa. Né? É claro que hoje eu sou um professor diferente do professor de 2010. Sim. Eu sou um professor diferente do professor da semana passada. Sim. E que bom, né? Que a gente vai percebendo que, opa, eu não devo mais voltar para cá, eu tenho que seguir aqui. Então, esse é o caminho, senão a gente não consegue, de fato, acessar as crianças. E se a educação é para elas... De 0 a 10, como, na visão do professor, como que as escolas estão preparadas para a tecnologia com as crianças na primeira infância? De 0 a 10, eu acho que... Eu tenho exemplos de municípios que estão nesse caminho, mas eu acho que ainda tem um longo avanço. Eu acho que de 0 a 10, eu acho que a gente está no 6. E olha que o 6 pode ser considerado... Bom. Né? Né? Então, assim, o simples fato de discutir isso e trazer para a reflexão dos educadores, o simples fato da gente mudar, por exemplo, a estrutura. Antigamente, a gente usava muito papel, burocraticamente, os professores. Hoje já está tudo muito mais digitalizado. Você precisa se apropriar desses contextos da cultura digital no âmbito de sistemas mesmo. Então, esse movimento é paulatino, é gradativo, mas ele vai precisar acontecer. A gente está nessa era, e ainda mais agora com a inteligência artificial, a gente está falando aqui de tecnologia, que loucura, né? Mas que a loucura, gente tem né? a questão também do atendimento educacional especializado, que é algo também que está aí colocado para a gente, e a gente vai precisar se ressignificar para muita coisa também. Aproveitando, né, especializado, praticamente tudo é um aprendizado agora, né? Porque, como você disse lá, 2010, hoje não estava tão aflorado como hoje encontra, né? E pela sua experiência, como que vai ser o comportamento do município, os enfrentamentos, né, os desafios que eu falo, né, que a gente todos estão aprendendo, tanto o município, tanto os professores, como as famílias, como também a sociedade. É aprendizado geral e todos têm que estar dispostos, né, a realmente aprender. Como será esse desafio? O desafio, eu acho que é colocar na agenda. Eu acho que se dispor para discutir sobre já é um passo muito importante. Então, eu acho que a criação de conferências para trazer a população para essa discussão, a utilização, por exemplo, não somente de recursos federais, mas também de recursos próprios. Né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente vê, se usa muito recurso federal, mas e o recurso interno, que tem também? Por que não está sendo também usado? Então, assim, essa mudança de olhar para essa necessidade que é urgente e como... o executivo, o legislativo de qualquer cidade, né, vai se colocar diante disso, trazendo isso como a importância que se vai colocar nisso, vai fazer muita diferença. Então, acho que os enfrentamentos são, primeiro, colocar na agenda e se colocar disposto para. E aí, até pela questão de uma educação, né? Eu falo isso, né? Os postulantes, você falou do executivo, tanto do legislativo, os postulantes eles têm que estar preparados para essa educação, para se educarem sobre, não só sobre esse assunto, mas como todos os assuntos, né? Ontem eu estava conversando com um ambientalista, né? E aí ele falava assim, no Guarujá tem muito a se desenvolver, né? A aprender. Sim. E eu falei assim, eu estou disposto a aprender porque é uma nova educação, a gente tem que estar aberto. E aí acredito sempre assim, né? Todos os assuntos
variados. Se a pessoa não estiver disposta, não estiver aberta a aprender, né? E a gente está aprendendo todos os dias, né? Hoje de manhã eu estava pensando no nosso bate-papo hoje aqui, coisas banais que a gente traz para o dia a dia, né? Antes a gente não comia manga com leite, né? E aí hoje a gente percebe que era um baita Isso absurdo. é uma crendice popular, né? Foi um senso comum criado num determinado contexto, e aí... E a gente traz isso, né? Então, se a gente não estiver aberto, dispostos a realmente quebrar barreiras e realmente falar assim, não, ó, o que eu achava que eu sabia, que eu entendia, hoje eu não entendo, não sei nada. É isso. Pode ter sido importante em determinado momento e muito válido, ok? Sim. Mas talvez hoje... acaba perdendo, né? E a gente faz como a gente foi bobo, né? Para não falar outra coisa, né? Como a gente foi bobo, como a gente foi inocente. Professor, a gente tem muito assunto ainda para conversar, né? Adorei o nosso bate-papo. Educação, para mim, né? Reforço mais uma vez, a gente praticamente a mesma origem, né? Meninos de comunidade, do camp. O camp, eu falo isso abertamente, né? Já falei aos 4 cantos e até fora da cidade. O camp mudou a minha vida. Sim. Eu sou muito grato às pessoas que lá estiveram, lá participaram, lá estão, né? Os que estiveram, né? O seu Orlando, administrador, né? Sempre... foi muito parceiro, agradeço muito a esposa, a professora Rosângela, sempre me ajudou muito. Dona Neia, né? Dona Neia que ficou lá, que está lá até hoje, a Neia sempre me ajudou, as meninas da recepção, a Lu e a Débora, né? São pessoas que eu tenho um baita carinho. O camp, talvez se não tivesse o camp eu seria uma outra pessoa. Eu penso nisso várias vezes. Eu falo, cara, e se eu não tivesse feito o camp? E se, na verdade, porque é uma ação afirmativa, porque é uma oportunidade que é colocada ali. Sim. E que a gente não sabe. Se a gente não tivesse tido essa oportunidade, que caminhos talvez a gente teria trilhado. Sim. Não tem como saber, mas foi muito bom para mim, fez muita diferença. Para minha mãe, então... E o que eu fico mais feliz é quando eu vejo você, né? Para mim foi importante, mas eu vejo você, um baita profissional, um entendedor do assunto que nós viemos aqui discutir, é fruto. Sim. É fruto do camp, como outros vários amigos do camp, né? Até que são porque frutos, né? A minha identidade docente, eu não tenho dúvidas de que foi construída dentro do camp. Porque quando eu entrei no camp, eu ainda não estava nem na faculdade, né? Então, assim, na faculdade a gente tem o acesso a toda a questão técnica, acadêmica. Mas o que me constituiu enquanto professor foi o camp. Então... Bom, eu acho que... o convite está feito para a gente conversar sobre vários assuntos com tema, né? Educação. A gente discutir educação para a nossa cidade sempre vai ser enriquecedora em todos os momentos, né? O Bom Dia Agora já tem seu espaço. Tá buscando um espaço cada vez mais forte no nosso município, e a educação sempre vai ser a nossa base, né? Obrigado por ter vindo, de coração. Pode contar sempre. Mais uma vez agradecido pelo convite, sua equipe que deu total assistência, a todos que estão acompanhando. E não esqueçam que a infância educa, a infância empodera, a infância humaniza e a infância transforma. Então, quando a gente tiver isso em mente, a gente vai continuar avançando. Professor Adriano Gonzaga, referência na educação, mas também vamos falar qualquer dia sobre Amazonense. Bora sim. Obrigado, viu? Bom, você que esteve nos acompanhando, que vai nos acompanhar, outros assuntos, saúde, educação, esporte, vamos falar muito aí nesse mês de julho e agosto. Obrigado pela sua paciência. Tem dúvidas? Manda aí, tenho certeza que o professor Adriano irá responder. Tchau!